Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade à nossa série de aulas. E hoje nós vamos tratar então das questões 4, 5 e 6 do PET 7 sobre hormônios vegetais. Bom, então dando início à questão 4 da UFRJ. O etileno é um hormônio vegetal gasoso e incolor, produzido nas folhas, nos tecidos em fase de envelhecimento e nos frutos, onde determina o seu amadurecimento e a sua queda. Que relação pode ser feita entre a ação do etileno e o hábito bastante comum de se embrulhar em jornal os frutos verdes, retirados precocemente para que amadureçam mais rapidamente? Essa questão é bem interessante, porque eu tenho certeza que muitos já usaram ou conhecem alguém que usa desse artifício, e agora a gente vai entender o porquê. Bom, retirado do PET 7, na página 32, eu vou trazer aqui para vocês mais uma vez a definição do etileno, que reforça o que estava na questão 4, que é o único hormônio vegetal gasoso e incolor. É produzido em diversas partes das plantas e provavelmente se difunde nos espaços entre as células. Sua principal ação é induzir o amadurecimento dos frutos. Então, a gente já consegue perceber aí que o etileno, ele tem essa função de amadurecimento, que é justamente o que a gente procura quando embrulha o fruto no jornal. E isso acontece porque quando nós envolvemos o fruto no jornal, ele fica sem acesso ao meio externo. Então, há um acúmulo desse gás incolor, do etileno, no fruto. Então, ele vai promover uma maior velocidade no amadurecimento da fruta. Então, por isso que dá certo, porque o normal, a fruta em seu estado normal, sem estar envolvida em nenhum jornal, em nenhum plástico, ela tem essa produção de etileno normalmente, claro, mas nesses espaços entre as células que ele fica difundido, ele perde para o ar, ele vai para fora da fruta e se dissipa no ar. E quando a gente impede essa dissipação, esse acúmulo de etileno promove um amadurecimento mais rápido da fruta. Por isso que funciona quando a gente envolve um alon, por exemplo, no jornal. E por conta disso, uma possível resposta seria essa. O etileno é o único hormônio em forma gasosa, como a gente já disse, no qual se dissipa nos espaços intracelulares, cuja principal função é a indução do amadurecimento dos frutos. Sendo assim, quando os frutos verdes são embrulhados em jornal, há uma detenção do etileno no interior do jornal, como eu disse, a concentração fica maior, impossibilitando-o de ser eliminado no ambiente. E dessa forma, a consequência é uma aceleração do amadurecimento do fruto devido à concentração do hormônio. Bom, então dando continuidade, vamos para a questão 5, que é da PUC do Rio Grande do Sul. Os tropismos observados em plantas superiores são crescimentos induzidos por hormônios vegetais e direcionados por influências do ambiente. A curvatura do caule em direção à luz e da raiz em direção ao solo são exemplos típicos de fototropismo e geotropismo positivos, respectivamente. Então, tropismo é um fenômeno biológico que orienta o direcionamento do crescimento da planta. Logo, fototropismo é positivo, foto de luz, então seria um crescimento em direção à luz, e geo é solo, então geotropismo positivo, crescimento em direção ao solo, assim como na questão que nós vimos na aula anterior, sobre para qual lado o caule iria se direcionar e qual lado a raiz iria se direcionar. Então veja que até essa questão mesmo pode ser usada como base para entender a questão da aula passada. Tais movimentos ocorrem em decorrência da concentração diferencial de fito-hormônios, como a, e aí nas opções nós vemos 3 alternativas de hormônio: citocina, auxina e giberilina. A gente viu na aula passada, e eu vou reforçar aqui com vocês,
que a auxina, de modo geral, atua no desenvolvimento das gemas laterais, tropismo e no desenvolvimento de frutos. Então, sendo assim, a citocina e a giberelina pode ser descartada. Então, a gente só vai considerar a opção B e D. Resta saber o restante da frase, certo? Bom, altas taxas deste fito-hormônio, por exemplo, aí induzem ou bloqueiam o crescimento celular, o qual inibe ou provoca a curvatura do caule em direção à luz. Então, para ajudar vocês a entenderem melhor qual das duas opções seria a correta, eu trouxe de volta essa imagem utilizada por mim na aula anterior. Porque que altas concentrações? A alta concentração aqui, ela está fazendo o quê? Ela está bloqueando ou será que ela está induzindo? A gente viu que ela está induzindo, né? Porque quando se tem essa alta concentração nesse lado, ela induz o crescimento do caule no lado da sombra, tá? Ela não bloqueia. Então, por essa razão, a resposta B é a correta, porque olha como fica a frase de maneira completa. Tais movimentos ocorrem em decorrência da concentração diferencial de fito-hormônios, como a auxina, nas diferentes estruturas da planta. Altas taxas deste fito-hormônio, por exemplo, induzem o crescimento celular, o qual provoca a curvatura do caule em direção à luz. Bom, pessoal, então para a gente finalizar esse módulo, nós chegamos até a questão 6, que é da Unicamp. Um lote de plântulas de feijão foi mantido em água destilada, o lote A, e um outro em solução contendo giberelina, lote B, o fito-hormônio. Após 10 dias, os dois lotes apresentavam a mesma massa seca, mas as plântulas do lote B tinham comprimento 2 vezes maior que as do lote A. A partir dessas informações, responda: qual o efeito da giberelina? E você esperaria encontrar diferença entre os dois lotes quanto à massa fresca? Por quê? Então, vamos dizer aí que nós temos 3 questionamentos acerca deste experimento, dessa experimentação. E, mais uma vez, para responder essa questão, eu trouxe aqui para vocês a página 32 do PET 7. As giberelinas controlam vários aspectos do crescimento e desenvolvimento das plantas. Então, ela está ligada ao fator de crescimento da planta. Então, por conta disso, nesse experimento que a gente acabou de observar, como no lote A só tinha a presença de água destilada, ela seguiu o seu ciclo normal. Agora, as plântulas de feijão encontradas no lote B, que tinham uma solução contendo a giberelina, ela desenvolveu mais, aliás, ela desenvolveu mais o crescimento, por conta desse impulso que essa solução deu com a giberelina. Bom, gente, então, explicado o efeito que a giberelina tem sobre a plântula de feijão, vamos então às respostas. Qual é o efeito desse hormônio? Uma possível resposta seria que é responsável pelo controle do crescimento e desenvolvimento das plantas, sendo assim seu efeito de multiplicação celular. Agora, sobre a segunda pergunta, vocês esperariam encontrar diferença entre os dois lotes quanto à massa fresca? Por quê? Para essa questão, eu gostaria de lançar um desafio para vocês, porque a gente já falou bastante sobre os hormônios até agora, e será falado pelo Robson também mais sobre os hormônios adiante. Então, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham. Então, façam o seu palpite, que eu quero muito ver o que vocês pensam sobre isso, tá? Bom, gente, foi isso. A minha parte aqui acabou, estou encerrando o módulo. Nós vimos, então, da questão 1 até a questão 6. Se você ainda não viu o vídeo anterior, vai estar linkado por aqui. E eu gostaria de destacar que o meu contato do Robson está aqui em cima, pelo e-mail. Vocês podem mandar e-mail para a gente, que a gente vai tentar ajudar vocês em qualquer questão. E eu agradeço mais uma vez por vocês terem me acompanhado até aqui. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E fiquem em casa, tá, gente? Não saiam e vamos nos cuidar sempre.
tá bom? Obrigadinho, tchau.